Olá, sejam todos bem-vindos, namastê. Vamos dando continuidade aqui, né, ao nosso trabalho, esse estudo aí que está ficando interessante agora, né? E eu vou falar do LHC, ou seja, um acelerador de partículas de alta energia. Um cientista falou recentemente que um portal foi aberto para uma outra dimensão. Veja bem, um cientista falando, né, que um portal para uma dimensão, uma outra dimensão foi aberto, né? E ele fala, vamos falar sobre o CERN. O CERN é um conselho europeu intergovernamental que envolve mais de um país e que opera o maior laboratório de física de partículas do mundo. Ele foi fundado em 1954, fica em Genebra, na Suíça, e dedica-se à pesquisa de caráter científico na área da física, né, de partículas de alta energia. E é muito interessante isso aqui, porque é um tubo, né, um tubo que ele é feito no subterrâneo, ele vai desde a Suíça até a França, porque são os dois países, né, que estão investindo nessa área para descobrir, né, a origem da matéria. E nesse centro cientista, né, o mundo todo ele colabora para entender como o universo funciona. Então, a principal finalidade desse laboratório aí é saber como processa tudo no universo, como começou antes do átomo, né? Porque até então descobriu-se que a menor partícula da matéria é o átomo, né? Ele é formado de prótons e de nêutrons e que ele faz parte lá da essência quando houve a criação, né? E entre suas realizações, né, esse laboratório se propõe que a principal coisa que eles fazem lá é descobrir, né, o bóson de Higgs, o Higgs, sei lá como que fala, para mim eu digo que é Higgs, e a operação do grande colisor de Hadron, o LHC, um acelerador de partículas de alta energia, usado para investigar as propriedades fundamentais da matéria e das forças que governam o universo. A finalidade é descobrir essa força poderosa, né, que move o universo todo. É um aparelho subterrâneo, né, hiperprotegido, quase ninguém tem acesso. Para ter acesso a esse laboratório, são pessoas escolhidas, pessoas qualificadas, é feito assim teste nessas pessoas constantemente para saber se elas estão fiel ao programa, se elas não estão divulgando nada disso, são pessoas vigiadas, né? E que vai da Suíça à França e foi financiado pela Suíça e pela França desde o comecinho da década anterior, né? E esse aparelho, em funcionamento, ele libera uma altíssima quantidade de irradiação. Então, o que eles fazem? Eles colocaram dos dois lados os prótons, né? E movimentam aquilo em alta velocidade, que não dá nem para a gente precisar isso, né? Um leigo não consegue precisar isso, e eles estão para aguardar o ponto onde esses dois prótons se chocam. Prótons, nós sabemos que faz parte do átomo, né? O átomo ele é composto dos prótons, que são as cargas positivas, e dos elétrons, que são a carga negativa, né? E esse aparelho em funcionamento, ele libera uma altíssima quantidade de radiação, porque estão se tratando de energias.
né? Já aconteceram, diz que as pessoas que sentem ali ao redor ali desse laboratório, eles sentem muita coisa acontecer. Eles sentem coisas assim vindo do universo, como se estivesse sendo atraído para aquele espaço. Eles sentem explosões, assim, barulho de explosão, e ninguém sabe dizer do que se trata, porque é um tubo que passa no subsolo, né? Ele passa pelo subsolo, e ele vai dar nesse laboratório que fica na Genebra, né, em Genebra, na Suíça. E ele opera com feixes de prótons. São 2 feixes de prótons lançados em alta velocidade, e eles fazem essa viagem em direção opostos. Um vai para um lado, um feixe vai para um lado, outro feixe vai por outro lado. Ao redor desse feixe possui velocidades próximas à velocidade da luz. Então, o que eles querem fazer encontrar é a luz. Eles querem que a luz se encontre, porém, os prótons eles estão indo em linhas opostas, né? São testes que, precisamente, eles não sabem o que pode acontecer. A intenção é fazer que os feixes de prótons colidam uns com os outros, né? Então, entendeu? Eles colocam eles opostos um ao outro e lançam aquilo lá. Depois, eu acredito que eles retornam, e aquele impacto ali é que eles querem provar, né, como surgiu a matéria aqui no universo, o que esse impacto aconteceu, né? Quer dizer, praticamente, eu, como leiga no assunto, até vocês me perdoem se eu falar alguma coisa errada aqui, o que eles querem, na verdade, é saber que o impacto desses dos elementos, né, do átomo, colidindo, né, a explosão, e o que vai acontecer. Eles querem provar isso. Mas o mais importante disso tudo, né, que essas colisões ocorrem em locais onde estão instalados os detectores de partícula. Então, elas vão vão direcionando em velocidade da luz, opostos um ao outro, e elas vão se encontrar, vai colidir, né, nos detectores de partículas instalados dentro desses tubos, né, permitindo estudar as propriedades fundamentais da matéria e as forças que governam o universo. O interessante disso tudo é que a ciência está tentando provar, né, as energias que movimentam o universo. E isso é muito interessante, isso é muito bom, porque nós precisamos realmente saber. E, com certeza, eles estão sendo, né, direcionados por extraterrestres, por seres de outras galáxias, que estão permitindo que eles descubram isso. Talvez até uma dessas pessoas aí já seja alguém, um cientista, seja alguém que já veio com esse propósito para descobrir, para clarear mais ainda a ideia do ser humano a respeito da criação. O bóson de Higgs ele foi descoberto recentemente, né, pelo cientista, que ele leva o mesmo nome do cientista, né, e ele é apelidado, né, carinhosamente por partículas de Deus. É a famosa partícula de Deus que saiu aí uma vez, uma reportagem muito grande, né? Porém, aquele cientista inglês lá, ele falou que isso é um perigo, que não tem nada a ver, é um perigo descobrir essas coisas. É importante que nós saibamos que nós estamos falando aqui de ciências, não tem nada a ver com religião e nem está ligado ao reacionismo, ao criacionismo, tá? É algo que a ciência está tentando provar. O bóson de Higgs é uma partícula fundamental da física de partículas, é um ingrediente essencial para o mundo subatômico. A física de partículas revela a existência de universos paralelos. Então, olha que interessante isso aqui. A física de partículas, esse mesmo laboratório, a física, ela já revelou que existem outros e outros universos nas galáxias, que não é só esse nosso aqui.
Tá? Isso é muito interessante, quer dizer que não é a religião falando, não é os criacionistas falando, não, é a ciência que comprova que existe sim, existem muitos universos por aí, e que nós ainda não demos conta nem do nosso, né? Quem dera ter ideia sobre os demais. Conforme previsto por algumas teorias da existência do mundo, de mundos paralelos do universo, cientistas da CNE afirmam ter aberto um postal de um portal para um universo paralelo. Por que eles falam isso? Porque numa das explosões que aconteceu dentro desse aparelho, desse laboratório, eles começaram a atrair uma energia que não sabia de onde que vinha. Né? Eles se preocupam muito, a preocupação maior é de que se eles abriram realmente um portal para outra galáxia ou se trata apenas de um buraco negro, mais um buraco negro, onde a gente não sabe onde vai dar. E os questionamentos que eles fazem é a respeito de existe mesmo o lado negro e obscuro do universo? Né? O que eu achei interessante, queria trazer aqui para vocês, porque essa partícula de Deus aí, ela teve parecer de alguns cientistas, de outros não. Né? Aquele cientista, aquele que era tetraplégico, eu não lembro o nome dele, Rock, não sei qual é o nome dele, vocês me perdoem, mas ele falava-se muito dele no Big Bang Theory, né? Ele deu o parecer dele há um tempo atrás, numa revista super famosa, mundialmente falando, que descobrir isso é um perigo, porque você não sabe o que pode advir de uma energia tão poderosa quanto uma energia atômica que pode destruir o mundo, né? Mas outros cientistas defendem que é necessário que saibamos, nem que para isso tenha que se sacrificar ao mundo, né? Então, agora fica essa divisão aí, se realmente é necessário que saibamos disso, né? Ou se a ciência deve fazer vista grossa e deixar mais barato. Porém, tendo em vista que envolve França e Suíça, com certeza a França tem interesse, sim, em descobrir, né, a realidade para ela controlar o mundo. A França, infelizmente, né, eu tenho parentes que moram na França, meus netos são franceses, meu genro é francês, mas a França, ela tem, sim, o propósito de querer dominar o mundo, de querer ter boa parte do Brasil para ela, controlar a tal da desmatamento na floresta amazônica, porque a Goiânia é francesa lá em cima. A ideia do Macron é que a Amazônia seja do mundo, né? Todo mundo pode vir aqui explorar, mas ela faz parte do território brasileiro, né? Território nacional. O único problema que nós temos, que a gente precisa ficar atento, que tipo de governança que nós colocamos no poder, que de repente você pode muito bem negociar com o Macron e dar a Amazônia para ele, né? Então, é preciso ficar atento nisso. Os brasileiros precisam estar atentos nisso, porque a Amazônia é do Brasil. Uma grande parte da Amazônia pertence ao território brasileiro, né? Então, vamos ficar aguardando, porque as experiências ainda continuam, né? Houve recentemente essa experiência que acabou provocando incêndios ali ao redor desse laboratório, né? Pessoas já estão tentando decifrar e entender esses experimentos que ele está fazendo. Mas o interessante, porque eu estou trazendo aqui, é para dizer que a ciência hoje, a ciência que todos querem, mas a ciência diz o quê? A ciência diz que o universo todo ele iniciou de uma energia, ou seja, todos nós somos energias. Nossa alma é uma energia, uma extensão energética. É isso que nós temos que ter em mente, né? E também para deixar claro que os ensinamentos que nós estamos buscando é o correto. É isso mesmo, partindo do princípio que nós somos energia, né? Nós podemos perfeitamente ter sido criados em outras dimensões
e serem trazidos para cá. Ou nós podemos ser também, né, criados aqui mesmo por seres extraterrestres que estiveram aqui na Terra, como está sendo contada a história agora, né? E que o próprio Wikipédia lá tem relatório e ela diz que a ciência não comprovou. A ciência comprova, sim, a existência de uma energia movendo o universo todo. Porque esses seres que se apresentam para nós, eles são energia, eles só apresentam com aquele corpo de ET lá, com aquela aparência, para que nós, como que se aparecesse uma bola de luz falando com você, você vai dar ouvido, se entender? Claro que não. É como aconteceu no tempo lá, que eles contam a história de Moisés, lá da sarça ardente, né? Ali fica claro, é uma energia falando com ele, não é a sarça ardente que estava falando com ele, é uma energia que fixou ali para que ele ouvisse, né? Para que ele entendesse, porque se aparecesse um ET ali para ele, ele não ia entender de acordo com o conhecimento que ele tinha, né? Então, a gente tem que ir unindo as coisas e tem que ir fazendo esse quebra-cabeça aí e tentando decifrar as coisas. E era isso que eu queria deixar para vocês. Eu acho que é uma matéria muito importante, né? E que nós devemos ter em mente, sair daquele lado religioso, filosófico, né? Buscar na ciência. Então, a ciência admite que não só o universo, mas que tudo é formado por energias, inclusive nós. Não chegaram nesse ponto ainda, mas eu já estou adiantando. A minha ideia é que nós, sim, saímos de uma minúscula partícula, estávamos aí circulando por todo o universo, e foram lá os extraterrestres, não vou falar o nome deles, que senão o YouTube já vai colocar aqui embaixo, vai pegar de outras lives aí, da Wikipédia e tudo, né? A ideia de que eles vieram aqui, fizeram esses corpos, aquelas energias foram acopladas a esse corpo que nós temos para a gente poder desenvolver, para a gente poder expandir as nossas consciências. Maravilha essa descoberta, né? Então, eu queria compartilhar isso com vocês, né? E uma boa tarde para todos. Namastê.